Esse vídeo é para você que de repente está começando agora na bolsa de valores, já criou a sua conta na corretora, já aderiu a uma plataforma e, no caso, a Profit Chart. Você se sente perdido, não sabe como fazer as primeiras customizações? Fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou sanar todas as suas dúvidas. E se ficou alguma coisa para trás, não deixe de deixar aqui nos comentários abaixo desse vídeo que eu vou estar sempre disposto a responder, beleza? Então vamos lá, galera. Essa plataforma ela é bem interativa. Sempre nas bordas das telas, a gente consegue verificar aqui, tem um botão de X para poder fechar a janela, o botão de maximizar, o botão de minimizar. Esse outro botão, que é uma setinha para cima, a gente consegue vincular uma tela junto à outra. Por exemplo, se você tiver mais de um gráfico, em diversos tempos gráficos, a gente consegue criar grupos dentro dessas telas que quando modificar um ativo, vai modificar todos os ativos para aquele respectivo ativo ao mesmo tempo. E a gente consegue colocar diversos tempos gráficos aí para poder estar atuando dentro de grupos. Então você pode ter um grupo 1 com tempos gráficos 1, 5 e 10, 15 minutos, por exemplo, num papel X, por exemplo, Petrobras, que aqui como exemplo. Então, quando você mudar para Vale, vai mudar todas as suas telas nos respectivos tempos gráficos que você já tinha colocado. Aqui nessa outra tela, a gente consegue deixar uma aba contida ou livre, principalmente essas duas opções que a gente utiliza. Contido, ele vai ficar sempre nessa forma, que a gente está vendo aqui, sempre deixando essa borda superior. E na janela livre, a gente consegue deixar a tela cheia, sem essa borda, somente com o gráfico. Eu vou estar mostrando isso aqui para vocês. Então, como que eu gosto de, primeiramente, estar configurando a tela aqui? Eu fecho essas duas plataformas aqui do canto, essas duas janelas. Eu venho aqui no botão de maximizar, clico para poder aumentar a janela. E aqui é o gráfico em si. Se eu quiser inserir mais um gráfico, eu venho aqui do lado superior esquerdo, clico em gráfico, ele vai dar um novo gráfico aqui para a gente. Eu consigo vir aqui, organizar, colocando aqui o mouse na lateral e colocando aqui do jeito que eu quero, por exemplo. Ou se eu tiver mais gráficos, ou se eu quiser vir aqui nessa janela, abaixo da aba janela, nesse quadradinho com cruz, eu consigo vir aqui organizar da forma que eu quiser. Horizontalmente, por exemplo, ele vai pegar o gráfico e vai dividir a tela em dois. Se eu quiser organizar verticalmente, agora, se eu tiver mais de dois gráficos, vou fazer um exemplo para vocês. Um, dois. Eu quero colocar em quatro. Arrumar em janelas contidas, por exemplo. Lembrando que para poder executar essa ação aqui certinho, para o gráfico ficar assim todo dividido, a gente tem que vir aqui e deixar sempre na aba aqui, ó, contido, ó, nessas duas janelinhas, uma em cima da outra, e colocar aqui contido. Se nós deixarmos livre, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou dar um exemplo, nessa outra tela aqui, livre. Ele fica livre, por exemplo, no caso que eu tenho um outro monitor, tá vendo aqui que ficou uma lacuna? Então, eu tenho que vir aqui agora, arrastar, eu vou mostrar para vocês como que fica aqui a janela livre, ó. Tá vendo? Sumiu toda a borda do Profit Chart aqui em cima. Então eu vou vir aqui, vou fechar essas outras janelas. Vou trazer para vocês de novo aqui a aba do Profit. Isso aqui é muito bom para quando você tem duas telas, você consegue vir aqui, ó, e arrastar elas para outro lado. Então fica bem mais fácil para poder fazer esse tipo de configuração aí. Agora vamos lá. Como que eu faço para poder estar inserindo indicadores? Como que eu faço eventualmente para poder estar mudando as cores do candle, para poder customizar de fato essa tela inicial? O modo mais rápido e mais fácil que a gente tem aqui é estar vindo com o botão direito em qualquer ponto da tela, propriedades do gráfico. Quando a gente vem aqui, já abre uma série de opções para nós. Você pode marcar aqui a suavização, ela vai deixar. Percebe que tem tipo um gradiente? A cor vai ficando mais escuro, mais claro e vai escurecendo? É essa suavização. Se eu vou desmarcar aqui, ó, fica com a cor sólida no gráfico todo. Então você pode vir aqui, suavizar a cor de fundo. Se você quiser inverter a suavização, vai ser ao contrário. Ao invés da parte mais escura ficar embaixo, vai ser em cima. Então eu gosto de desmarcar, exibir trades realizados. Aqui vai ficar pequenas setinhas no gráfico. Por exemplo, aqui, ó, aonde você comprou, aonde você vendeu e as setinhas vai indicar onde foi essa operação. Beleza. Eu não gosto de deixar isso aqui marcado porque também polui muito o gráfico. Agora, se eu quiser marcar aqui, por exemplo, às vezes
a gente está operando vários papéis e fica mais fácil a gente poder visualizar com a marca d'água. O que que é a marca d'água? Ele vai deixar uma escrita de fundo, qual que é o papel que está sendo executado ali naquele gráfico, qual que é o ativo. Então, vou marcar aqui para vocês verem. Exibir marca d'água, dou um OK. Ele está indicando para mim que no fundo do gráfico, ó, a Petrobras, junto com o tempo gráfico. Esse 1D aqui quer dizer que cada candle desse está mostrando um dia, é de gráfico diário. Eu gosto de vir aqui, ó, e mexer na opacidade dela, porque aí ela fica um pouco mais suave. O gráfico, quando nós começarmos a colocar mais indicador, ele vai ficar mais limpo, mais suave para a gente. Então, beleza. Agora eu quero modificar a cor dos candles. Eu tenho que clicar aqui no candle, em qualquer candle, clica 2 vezes com o botão esquerdo, tá? Eu venho aqui em aparência, candles, aqui já vim com as cores pré-programadas. Eu gosto de colocar candles brancos e vermelhos, por exemplo. Então, vem o branco, que é o positivo, já vou deixar aqui já marcado que estava branco. O negativo, vou vir aqui no vermelho e eu consigo mexer nas bordas. Se eu quiser bordas brancas do candle positivo, eu vou deixar branco. Se eu quiser uma borda de outra cor no candle negativo, eu consigo eventualmente também aqui colocar a cor que eu quiser, rosa, vermelho, azul, preto, não importa. Eu vou deixar os dois brancos, vou dar um aplicar aqui, depois eu clico em OK. Observa que o preço aqui já começou, os candles já começaram a mudar a cor. Beleza. Primeiro passo, primeira customização. Depois, como que a gente consegue vir também no outro menu mais completo de customização? Por exemplo, eu posso vir aqui nesse botão de engrenagem, aqui em cima, configurações. Aqui você consegue ver todas as configurações, como que você consegue incluir níveis de algumas ferramentas, como o Fibonacci. Você consegue mexer na cor dos seus estudos, que são linhas, quadrados, como que você consegue planejar tudo isso. Essas linhas horizontais a gente consegue tirar tudo aqui. Então vamos lá. A gente consegue vir aqui. Vou passar aqui para vocês os menus, os mais importantes aqui para customização, tá? Aparência. A gente vem aqui na aba aparência, ó, na setinha dela do lado direito aqui, maximiza esse menu, a gente vem em gráfico. Aqui a gente já consegue ver diversos presets de customização que o Profit Chart ele já disponibiliza para nós. Aqui tem o modelo clássico, que é esse modelo que ele é cinza com os candles branco e preto. Se você quiser ver algum modelo, tem uma pré-visualização, a gente consegue dar um OK, ó. E aí automaticamente ele já vai mudar. Lembrando que aqui, como eu já mudei a cor dos candles por esse menu, vai continuar os candles aparecendo com essas cores. Se eu quiser deixar com que o candle ele vai se modificando junto com o, o tema já pré-setado, eu tenho que deixar tudo aqui no automático, ó. Automático e automático. Beleza, apliquei, OK. Agora eu consigo vir aqui de novo na engrenagem e vou mostrar para vocês. Aparência, gráfico, clássico, já está, né, no clássico. O default, que é o de fábrica, é aquele que eu estava mostrando para vocês, eu dou um OK, ele volta para aquele gráfico, e assim por diante, ó. Beleza. Aqui ainda nesse gráfico, o que a gente consegue estar modificando aqui que é interessante. A escala, né, o grid aqui, ó, que são as linhas horizontais e verticais, eu gosto de deixar sempre a linha horizontal, não gosto de deixar a linha vertical, porque aí vai ficar umas linhas na vertical aqui no gráfico, vou mostrar para vocês. Aplicar em todos aqui. Aplicar em todos, sim. Ok. Então ele começa a demarcar aqui, como está no gráfico diário, são menos linhas, para não ficar tão poluído. Mas percebe, ó, e começa a marcar umas linhas verticais aqui no gráfico. Eu não gosto disso. Então, eu vou vir aqui e retirar essas linhas verticais, o grid vertical, aplicar a todos. Sim, ok. Aí já mudou. Vamos lá, então. Tem outras coisas que eu gosto de estar modificando aqui, que eu vou mostrar para vocês. Estudo de linha. O que é o estudo de linha, pessoal? Antes de eu estar modificando isso aqui, eu vou mostrar. Como que a gente consegue estar inserindo, fazendo desenhos do gráfico, fazendo marcações? Existe uma aba aqui em cima, do lado da onde fica o nome do ativo que a gente está estudando, por exemplo, o exemplo aqui é Petrobras. A gente vem aqui nesse reloginho ao lado, clica na setinha e ele vai maximizar aqui um menu que a gente consegue estar fazendo as modificações diretas no gráfico. Tem aqui a opção de lápis,
que a gente consegue escrever no gráfico, a gente pode fazer o desenho que a gente quiser, tá? É a mão livre. Tem as linhas, a gente consegue fazer linha aqui, ó, a linha contínua para de repente colocar um suporte, uma resistência até onde você quer, a partir de um ponto que você quer. A gente consegue fazer canais, onde você consegue já colocar a linha superior, a linha inferior. A gente consegue, por aqui que a gente consegue colocar as retrações de Fibonacci. Percebe aqui que a retração fica escura? Então, com isso daqui, ó, eu consigo vir e trocar a cor desses estudos de linha. Estudo de linha é tudo que a gente consegue escrever no gráfico, colocar no gráfico, tá? Vamos voltar lá então, vou mostrar para vocês, ó. Eu venho aqui na configuração, vou voltar lá em aparência, gráfico, vou vir aqui em estudos de linha, aqui, e dessa forma aqui, ó, a cor tá amarela. Vou colocar uma outra cor, verde, para a gente conseguir verificar aqui. A gente já consegue ver o tamanho da cor, que é a espessura da linha. A gente pode colocar a espessura que você quiser. Eu gosto de deixar nessa mais fina mesmo, para não poluir o gráfico. Vou deixar aqui em um estilo. A gente consegue ver pontilhada, tracejada, traço ponto, traço dois pontos. Isso aqui vai da sua forma que você quiser colocar aí. Beleza? Então, beleza. Essa aqui já foi. Estudos de Fibonacci. A gente consegue vir aqui. Vou deixar essa para mostrar aqui só a cor. E aí eu vou mostrar para vocês uma outra aba mais interessante ali depois, como que a gente configura o Fibonacci certinho, tá? A gente consegue ver aqui também espessura e o estilo da linha. Pode dar um OK aqui, depois se tiver tudo certo. Agora vamos vir aqui em tema. A gente consegue vir tema claro, tema escuro. Se você colocar aqui no tema claro, você vai ter que reiniciar o seu Profit Chart. Eu não vou reiniciar ele aqui, porque eu estou mostrando para vocês que faz essa questão dessas customizações iniciais aí, beleza? Vamos deixar dessa aba mesmo. Mas, se você quiser um tema claro, é só clicar aqui em claro, dar um OK, reiniciar o seu Profit Chart e tá tudo certo. Agora vamos lá, em gráfico. Eu clico aqui novamente na setinha, né? Aqui tem uma aba geral, onde você consegue ter algumas configurações aqui de zoom, notícia, gráfico. E aqui nessa aba eu gosto só de modificar uma coisinha aqui, ó. Eu venho aqui nessa opção, a terceira da segunda coluna, utilizar a tecla Ctrl para ativar o modo mão. O modo mão, galera, é aquela mãozinha, onde você segura o Ctrl, aperta ele, e aí a sua mão, quando você clica no gráfico e arrasta, ela vai para qualquer lado. É melhor do que usar a rodinha do mouse. E eu prefiro essa opção. Então eu deixo essa opção aqui marcada, o restante eu não mexo em nada. O Chart Trading, essa parte aqui da boleta que eu vou mostrar para vocês, aqui, ó. Essa parte da lateral, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, é aqui que você seleciona a sua conta, você vem aqui, ó, selecionar a conta, o simulador ou a conta real, e aí vai abrir uma aba para você digitar a sua senha. Essa senha que você vai utilizar para poder fazer os envios de ordem, tá? É a senha que você criou lá na sua corretora que o pessoal te manda. Não é aqui dentro do Profit, mas eu posso mostrar aqui também como que faz para poder estar recuperando essa senha. Mas vamos lá. Voltando aqui, configurações, gráfico, chart trade. Aqui a gente consegue customizar aqui, se você quiser tirar alguma opção, é só marcar e desmarcar dentro dessa caixinha. Se você quiser modificar a cor também, tirar, comprar e vender, né, que são esses botões amarelos, botões verdes, e quiser modificar a cor da boleta em si, é só você vir aqui, cor de fundo do chart trade, você colocar branco, consegue colocar salmão, aqui tem diversas cores. Eu vou deixar o branco, vou dar um OK para vocês verem como fica. Tá vendo? Mas aí vai da forma que você achar mais interessante aqui. Vamos voltar lá. Então, já fazemos essa parte aqui de customização, vamos agora para o Fibonacci. Fibonacci tem gente que gosta de acrescentar alguns níveis, retirar, e é aqui que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Eu gosto de deixar sempre marcado aqui essa opção, que é a segunda opção, mostrar os níveis de Fibonacci, porque aí ele vai mostrar para você aí quando está no 0%, 50%, no 61. E aí, ó, eu deixo aqui também essa opção escrito, mostrar o texto à esquerda do gráfico, né? Que então vai ficar sempre do lado esquerdo ali quando a gente traçar um Fibonacci. Os níveis que eu utilizo é o 0%, 50%, 61 e o 100. E se eu quiser incluir algum, por exemplo, 161.8, eu venho aqui incluir. Quando a gente for traçar a retração de Fibonacci, esse 161.8 ele já vai estar lá. E quando eu quiser, por exemplo, excluir o nível, às vezes eu coloquei algum nível errado, eu venho aqui remover o nível aqui de retração. E a projeção de Fibonacci, que é aquela outra que a gente usa para poder geralmente
tirar os alvos. Da mesma forma, se eu quiser colocar aqui o nível, eu venho, digito, por exemplo, 250, incluir, e vai estar o 250% lá na projeção de Fibonacci. Para retirar, a mesma coisa, remover. Beleza? Aqui é a customização inicial aí das principais ferramentas que a gente consegue estar fazendo no Profit. Agora vamos aqui para uma outra parte, que seria as teclas de atalho. Aqui nessas teclas de atalho, eu gosto sempre de vir para poder, de repente, você quer vincular alguma tecla, é bom você vir aqui dar uma lidinha em todas as opções que tem aqui, porque aqui você consegue, eventualmente, se for mais interessante, for mais bacana para você, você configurar alguma tecla do seu teclado aí já para poder deixar pré-setado na hora da negociação ali durante o pregão, você já consegue estar utilizando isso daí. Beleza? Então seria isso, que por enquanto. Agora vamos ver aqui, ó, as aplicações. Eu deixei o Fibonacci, não apliquei lá, né? Mas eu consigo também vir aqui, ó, aplicar 2 vezes no Fibonacci. Eu venho aqui em aparência, ó, a cor. É só vir aqui, estava preto, né? Eu quero colocar branco, por exemplo, para a gente conseguir ver melhor. Dou um OK, definir como padrão, aplicar e dou um OK. Então agora o Fibonacci ele ficou branco. Traçar outro também vai ficar branco. Beleza. Agora, a projeção de Fibonacci, ela está preta ainda. Como é que a gente consegue vir aqui, ó? Vem aqui nessa, ou clica 2 vezes na projeção, ou clica na projeção e vai abrir um menu flutuante aqui em cima. A gente consegue vir aqui nessas 3 barrinhas aqui de customização, vem a aparência, eu, ocasionalmente vou deixar branco também, como exemplo, aplicar, definir como padrão, aplica, dá um OK, beleza. E os níveis de Fibonacci também, se eu quiser incluir ou retirar aqui da mesma forma, consigo fazer isso. A aparência, se você quiser deixar o Fibonacci preenchido, eu ocasionalmente, se você quiser cores por níveis de Fibonacci, você pode vir aqui, clicar em cada cor, cada nível de Fibonacci, selecionar a cor, e aí, ó, olha como é que ele fica. Ele vai colorir o Fibonacci ali com aquela cor que você escolheu. Eu não gosto disso, vou deixar tudo desmarcado, aplicar, OK, beleza. Vou vir aqui apagar. Agora, como que a gente consegue trocar os papéis, né, aqui do Profit Chart? Você pode simplesmente vir e digitar o código daquele papel. Por exemplo, quero ver a Vale agora. Vale 3. Digitei, ele abre o menu, ó. Agora vamos ver outro papel, YouTube, que seria o Itaú. Eu começo aqui com a sigla dele, só digitar, ele vai abrir o menu, eu venho, seleciono, clico e ele vai abrir automaticamente o papel ali que eu digitar. Beleza? Agora, se eu quiser deixar vários papéis abertos ao mesmo tempo, vamos supor que eu não tenho outras telas, eu quero deixar vários papéis abertos ao mesmo tempo. Eu venho aqui no mais, para poder adicionar um papel, vou clicar aqui em Vale, por exemplo, vou dar um OK e ele já vai abrir aqui automaticamente uma aba só para Vale, por exemplo, foi aqui, né? Agora, se eu quiser só voltar para o Itaú, é só vir aqui e clicar, não precisa de digitar mais. Agora, trocando os tempos gráficos, também é muito simples, é só eu digitar o número que eu quero, por exemplo, tempo gráfico de 1 minuto, dou um Enter, automaticamente ele já vai colocar aqui 1 minuto. A gente pode verificar na marca d'água, ó, tem o nome do papel que a gente está olhando e aqui 1 minuto de fundo. Por isso que a marca d'água é boa, a gente já consegue já rapidamente ali, sem ter nenhuma dúvida, né, qual é o tempo gráfico. Se eu quiser o tempo gráfico de 5, ó, eu digito o número 5. Aqui ele vai te dar a possibilidade de qual a periodicidade em si. 5 o quê? 5 minutos, 5 ticks. Você vai querer 5 trades, que é o gráfico de trades, né? Você quer tempo gráfico em dias, segundos, enfim. Você vem, pode selecionar. O primeiro aqui geralmente é minutos. Ou selecionar, se eu quiser 5 dias, vem aqui 5 dias, ele já vai plotar automaticamente na minha tela o gráfico de 5 dias do ativo que eu estou negociando aqui. Agora, como que a gente consegue colocar os indicadores, que são onde geralmente a gente vai ter a nossa tomada de decisão, que vai ajudar a nossa tomada de decisão. Vamos vir aqui com o gráfico direito em qualquer ponto, com o botão direito em qualquer ponto do gráfico, inserir indicador.
Baseado nisso daqui, você vai ter o seu indicador que você quer colocar aqui no gráfico, você vai ter que saber o nome dele. Por exemplo, eu vou querer colocar uma média móvel. Eu digito aqui média móvel, ó, tem aqui embaixo, tendência, indicador de tendência. Vem aqui, dou um OK, inserir, ele vai vir aqui e vai pedir para a gente colocar a periodicidade da média móvel. Você pode colocar o período que você quiser. No caso da média móvel, eu vou colocar ele para poder inserir no gráfico mesmo. Aqui abaixo, ele vai dar uma janelinha embaixo. Eu vou colocar um outro indicador aqui para vocês verem como que fica essa janela embaixo. Tá? Eu vou vir aqui para poder inserir o indicador. Eu quero a média móvel dentro de 9. Vou dar um OK e vou dar um OK aqui novamente. Eu quero colocar uma outra média móvel. Ou eu digito novamente, ou eu venho aqui, ó, vou rolando essa abinha para cima e para baixo. Procuro aqui a aba de tendência, onde tem uns pré-menus, ó, tendência, tá vendo? Então aqui a gente vai ter todos os indicadores que geralmente são usados para operações de tendência, vão te indicar tendência. Você pode aplicar eles de qualquer forma, mas aqui vai estar os indicadores ocasionalmente utilizados para tendência. É só vir aqui agora, procurar a média móvel, aqui ó, média móvel no N, clico, agora eu quero colocar de 21, por exemplo, dou um OK, não preciso sair dessa aba de novo. É só eu vir aqui agora, ó, vou colocar um outro indicador, que é o volume, para mostrar para vocês como que fica a aba inferior ali do Profit, com esse indicador. Volume financeiro, por exemplo. Clico em volume financeiro, eu coloco aqui, ó, inserir em nova janela. Então ele vai inserir na parte inferior aqui do gráfico. Pronto. Agora a gente já aprendemos aqui como que coloca os indicadores e como coloca o indicador numa nova aba. Como que a gente consegue aqui dar um zoom no gráfico agora? Mas antes disso, vou mostrar como que a gente customiza os indicadores. Por exemplo, você pode passar o mouse aqui em cima da sua média móvel, aí ela vai ficar de cor diferente, ó. Percebe? Depois você clica, aqui vai ter uma aba bem intuitiva de como que você pode configurar a média aqui. Se você quiser uma média exponencial, por exemplo, só você vir em tipo, seleciona exponencial. Se você quiser utilizar essa média móvel, beleza, está num tempo gráfico de um dia, mas você quer ver no tempo gráfico de um dia, você quer ver a posição daquela média móvel num gráfico de 15 minutos, por exemplo. Você vem aqui, utilizar tempo personalizado, vai selecionar minutos e digita aqui número 15. Você vai estar vendo um gráfico de um tempo do gráfico diário, mas com a posição da média móvel num gráfico de 15 minutos. É só vir, dar OK, e aí ele já vai plotar aqui para você. Eu não gosto de utilizar muito esse aqui, eu vou deixar daquela outra forma, até mesmo para a gente conseguir visualizar melhor. Agora, em aparência, estilo, a gente pode selecionar o estilo que a gente quiser, a espessura também, a cor, eu vou colocar uma outra cor aqui qualquer, só para a gente poder visualizar melhor. Então, aplicar sempre e depois dar um OK. Mesma coisa eu vou fazer com a outra média, eu vou vir aqui, exponencial, por exemplo, vou colocar uma cor azul claro, aplicar, essa eu já vou deixar ela contínua e pronto. Tá customizado aí também o meu indicador. Agora, como que eu vou customizar o volume financeiro? Também a mesma coisa, ou clica 2 vezes no volume financeiro, ou botão direito, propriedades de volume financeiro, cor. Eu consigo vir aqui, ó, mostrar cores de alta e de baixa. Se você quiser um volume financeiro com aquelas cores verde, vermelha, é só vir aqui, marcar essa opção, dar um aplicar, e aí automaticamente o volume já vai ficar colorido em verde e vermelho. Você também tem a opção de colocar uma média móvel para você ver ali o volume médio, né? A média móvel ali para poder estar te dando essa orientação. Vai ser da mesma forma. É como se fosse um pequeno gráfico abaixo. Então, a gente vai vir aqui, inserir média, botão direito, inserir média móvel, e vamos colocar aqui, por exemplo, a média móvel de 20. Pronto, já plotou lá para nós a média móvel. Clico na média móvel para poder editar ela. Eu vou querer colocar ela numa cor amarela, por exemplo, espessura 3, aplicar. Agora nós temos uma média móvel aqui para poder dar mais uma tomada de decisão aí para nós, né? Uma forma aí de analisar o gráfico. Então, vamos ver aqui agora, como que a gente consegue estar enviando ordens no gráfico.
Mas antes vamos ver como é que a gente consegue dar o zoom. Com sua bolinha do mouse aqui, para cima e para baixo, o preço ele vai para frente e para trás. E se nós clicarmos na escala de preço aqui, a gente consegue deixar o preço maior ou menor, os candles maiores ou menor. Agora, como a gente dá o zoom? Segura o botão Ctrl do teclado, com a rodinha do mouse, você aproxima ou afasta. Rodinha para frente, aproxima, rodinha para trás, afasta. Beleza? Agora, como que a gente consegue estar enviando ordens para o gráfico? A gente consegue aqui, o botão, eu já vou deixar para vocês que já vou passar agora, o botão de compra, tá? É o Shift. Então você tem que vir aqui, pressionar o botão Shift, automaticamente ele já vai abrir uma aba para vocês aqui. Ó, botão Shift já vai abrir para vocês uma aba. Você seleciona, movimentando o seu mouse aqui, ó, verificando a escala de preço aqui do lado. Vamos supor, eu quero comprar aqui a 25,40. 25,40 aqui, bem próximo do preço. Vamos ver se vai executar para vocês verem como é que fica, tá? Quero comprar aqui. Beleza. Comprei. Aqui já vai começar a me dar o resultado aberto. A gente pode verificar aqui, ó. Resultado aberto. Seria aqui o resultado do dia. O número da minha posição de ações aqui no caso são 100, tá? A gente pode ver. E como que a gente edita esse número de ações? A gente consegue vir aqui, ó, uma abreviação, quantidade. Se eu quiser entrar com 500 ações, por exemplo, comprar esse C mercado, vai estar executando a sua ordem no valor de mercado ali mais próximo. A gente pode, por exemplo, só para dar um exemplo, comprar 500 a mercado. Então, a gente percebe ali que o preço começa a oscilar maior. E aqui a gente consegue ver o valor aqui que está sendo negociado para cima e para baixo. Esse aqui é o seu saldo, tá? Agora, para vender ou cancelar as ordens, por exemplo, eu quero cancelar as ordens e zerar essa operação. Não quero mais. Não, aí para vender seria o botão aqui, ó, Shift. O Shift, não, o Shift compra e o Alt vende. Desculpa. Então o Alt aqui, ó, a gente segura o Alt, pressiona ele, da mesma forma, seleciona aqui na escala de preço, ó, quero vender a esse valor. Já executou a minha ordem ali de venda de 500 ações. É só vir aqui agora, eu fico acompanhando o valor aqui do lado direito. E aí, a gente consegue também ocasionalmente chegar e cancelar as ordens. Beleza? Então, galera, inicialmente, essa daí eu acho que é o pontapé inicial para quem está começando agora na plataforma Profitchart. Se você gostou desse tipo de conteúdo aí, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu estou sempre à disposição. Compartilhe esses vídeos com seus amigos, beleza? Dessa forma aí você vai me ajudando a crescer o canal, vai me motivando cada vez mais para poder estar trazendo esses vídeos educativos, ajudando vocês aí também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, valeu!